Fala, torcedor do Verdão! Segura essa emoção, porque a bomba que vou soltar aqui no Mancha Alviverde News vai fazer o chão tremer e os corações dispararem! É daquelas notícias que param o mundo do futebol, que fazem a torcida enlouquecer e os rivais tremerem de medo. Prepare-se, porque o que vem a seguir é simplesmente avassalador. É o tipo de coisa que muda o jogo, que reescreve a história. E não é exagero, é a mais pura e sensacional realidade. Hulk, o monstro sagrado do futebol brasileiro, o homem dos chutes impossíveis, da força descomunal e da garra inabalável, soltou uma declaração após o jogo contra o Palmeiras que está deixando a nação alviverde em polvorosa. Sim, torcedor. No último domingo, o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 3-2 no Allianz Parque, em uma partida épica pela 15ª rodada da Série A do Brasileiro. E Hulk, mesmo na derrota, brilhou como nunca, marcando 2 golaços de falta que fizeram o estádio inteiro se curvar diante de seu talento. Mas o que veio depois do apito final é o verdadeiro estopim dessa história. Ele criticou duramente o árbitro Alex Gomes Stéfano, mas ao mesmo tempo elogiou o Palmeiras de uma forma que pareceu um flerte, um sinal de que algo grande pode estar por vir. E agora, segurem-se, porque o Mancha Alviverde News vai te contar tudo, com detalhes suculentos, bastidores quentes e uma pitada de suspense que vai te prender até o último segundo. Vamos começar pelo jogo, porque ele já foi um espetáculo à parte. Imagine a cena, o Allianz Parque lotado, mais de 40 mil vozes cantando em uníssono, o Palmeiras entrando em campo com aquela garra que só o Verdão tem, pronto para devorar o adversário. O jogo começa quente, o Verdão abre o placar com uma jogada ensaiada que pega a defesa do Atlético desprevenida e a torcida explode em êxtase. Mas aí do outro lado surge ele, Hulk, o titã do Atlético Mineiro, o homem que carrega um time nas costas. Uma falta na entrada da área, a torcida prende a respiração. O narrador já avisa: cuidado com ele! Hulk toma distância, ajeita o corpo com uma calma quase assustadora e BUM! Um chute que mais parece um míssil teleguiado, a bola voa com uma curva impossível, rasga o ar e explode no ângulo, sem chance alguma para o goleiro. O estádio fica em silêncio por um segundo, atônito, antes de reconhecer a genialidade do craque. O placar vira e o Atlético começa a sonhar com a vitória. Minutos depois, outra falta, outro momento de tensão máxima. Hulk posiciona a bola com cuidado, olha para o gol como um predador encarando a presa e pá! Mais um golaço. Uma pintura digna de quadro, uma obra-prima que até os palmeirenses, entre o choque e a admiração, não conseguiram segurar os aplausos. Mas o Palmeiras, torcedor, é feito de aço. Com uma virada épica no segundo tempo, o Verdão vira o jogo para 3-2, com raça, coração e a força da torcida que empurra até o último segundo. 3 pontos na conta e uma batalha que já está gravada na história do futebol brasileiro. Mas, torcedor, o jogo foi só o aperitivo. Após o apito final, com o suor ainda escorrendo pelo rosto, a camisa grudada no corpo e a adrenalina pulsando nas veias, Hulk parou na zona mista para falar com a imprensa. E o que ele disse? Segure-se na cadeira, porque isso é dinamite pura. O Palmeiras é um dos melhores times do Brasil, um exemplo de organização, qualidade técnica e paixão. Jogar contra eles é sempre um desafio enorme, mas também uma honra. A torcida, o estádio, a estrutura, tudo aqui é de primeiro mundo. Isso mesmo, torcedor! Essas palavras saíram da boca do homem que acabou de castigar nosso gol com 2 chutes mortais, mas que ao mesmo tempo jogou um charme para o Verdão que ninguém esperava. E tem mais! Hulk não economizou nas críticas ao árbitro Alex Gomes Stéfano. Segundo ele, o juiz foi sarcástico o jogo inteiro, desrespeitando os jogadores mesmo quando o diálogo era educado. Como capitão do Atlético, Hulk tentou conversar, mas o árbitro respondeu com ironia, o que deixou o craque possesso. E o cartão amarelo no fim? Hulk jura que foi só por aplaudir e dar parabéns ao árbitro, uma provocação leve que o juiz levou a mal. A pior atitude que um árbitro pode ter é faltar com respeito com os jogadores. Tento conversar com ele com respeito desde o começo, e ele sendo sarcástico o tempo todo, disparou Hulk com o fogo nos olhos. Ele fez questão de dizer que a arbitragem não mudou o placar,
mas cobrou respeito aos atletas, uma postura de líder que ecoou forte. Agora, torcedor, é aqui que o roteiro vira um thriller de tirar o fôlego. E se essas palavras de Hulk não forem só um elogio casual? E se por trás disso houver um plano secreto, uma conspiração nos bastidores que pode explodir o mercado da bola? O Mancha Alviverde News apurou com fontes quentíssimas e exclusivas, torcedor, exclusivas, que o Palmeiras pode estar de olho em Hulk há semanas, meses talvez, tramando uma jogada de mestre para trazer o craque ao Allianz Parque. Imagina só, um hotel 5 estrelas em São Paulo, cortinas fechadas, seguranças na porta e uma sala reservada onde o alto escalão do Verdão se reúne com o staff de Hulk. Ninguém entra, ninguém sai, o sigilo é absoluto. Dizem que tudo começou com uma ligação misteriosa, daquelas que acontecem de madrugada, quando o mundo dorme e os grandes negócios são selados. O Palmeiras, com sua astúcia lendária, teria sondado o terreno, perguntado ao jogador o que ele acha de jogar num time que respira títulos, que tem uma torcida que canta até o céu ouvir. E o jogo de domingo? Pode ter sido o teste final, o momento em que Hulk pisou no Allianz, sentiu a energia da torcida, viu o gramado perfeito e pensou: é aqui que eu quero estar. Mas, como toda boa história, tem drama, tem suspense, tem concorrência. Outros clubes estão na espreita, torcedor, e eles não vão deixar isso barato. O Flamengo, com seus milhões, teria entrado na jogada com uma proposta astronômica, um salário que faria qualquer um perder o sono. O São Paulo, desesperado por um ídolo, teria oferecido um projeto de longo prazo com promessas de estátua no Morumbi. Até o Internacional, com sua tradição, teria mandado emissários para tentar seduzir o craque. E não para por aí. Clubes europeus, sedentos por um retorno de Hulk ao velho continente, estariam preparando ofertas milionárias com direito a jatinho particular e tapete vermelho. Mas o Palmeiras torcedor não é bobo. Em uma ligação secreta, dizem que o Verdão foi direto ao ponto. Hulk, aqui você será o rei, o protagonista, o homem que vai liderar nosso ataque rumo ao Mundial. E o coração do jogador, segundo os boatos, teria balançado forte. E agora, a bomba das bombas, o detalhe que vai fazer sua cabeça explodir? Hulk pode chegar ao Palmeiras de graça. Isso mesmo, sem pagar um centavo de transferência, um presente dos deuses do futebol para a nação alviverde. Fontes dizem que por questões contratuais com o Atlético Mineiro, ele conseguiu uma rescisão sem custos, uma brecha jurídica que caiu como uma luva para o Verdão. E o salário? Prepare-se para o choque. Baixo, torcedor, baixo. Para os padrões do futebol moderno, Hulk teria aceitado uma proposta modesta, algo na casa de R$500 mil por mês, porque o que ele quer não é dinheiro, é glória, o contrato. 2 anos garantidos com opção de mais um, dependendo do desempenho. E os bônus? Ganhar títulos, ser artilheiro, dar assistências. Cada gol dele pode valer um extra de 50 mil? Cada taça levantada pode engordar o bolso em 200 mil? As cláusulas? Blindadas. Se algum clube europeu quiser tirá-lo do Palmeiras, vai ter que desembolsar no mínimo 20 milhões de euros, um valor que protege o Verdão de assédios. As metas? Ser o matador do time, liderar o ataque, trazer pelo menos 2 taças grandes em 2 anos e transformar o Allianz num palco de gala para suas exibições. Isso não é uma contratação, torcedor? É uma revolução, um terremoto, um evento que vai abalar as estruturas do futebol brasileiro? Mas quem é esse Hulk que está mexendo com nossos corações e mentes? Vamos mergulhar na história dele, porque ela é digna de um épico hollywoodiano. Nascido Givanildo Vieira de Souza, em Campina Grande, na Paraíba, Hulk veio de uma infância humilde, jogando bola nas ruas de terra, sonhando com o dia em que o mundo conheceria seu nome. Ele começou no Vitória, da Bahia, ainda adolescente, onde sua força física e habilidade com a bola já faziam os olheiros arregalarem os olhos. Mas o destino o levou para longe. Aos 19 anos, ele cruzou o planeta rumo ao Japão, para jogar no Kawasaki Frontale e depois no Tóquio Verde. No país do sol nascente, Hulk aprendeu a disciplina, a paciência e começou a esculpir o jogador que conhecemos hoje, um monstro em campo com a bola nos pés. Em 2008, o Porto de Portugal viu o diamante bruto e o levou para a Europa. E foi aí, torcedor, que Hulk virou lenda. No Porto, ele se transformou numa máquina de gols e títulos,
conquistando a Liga Europa em 2011 e sendo artilheiro da Liga Portuguesa com 23 gols em uma temporada. Seus chutes potentes, sua velocidade assustadora e sua força física o tornaram um pesadelo para qualquer zagueiro. Ele ganhou prêmios individuais, como o de melhor jogador do campeonato, e colocou seu nome entre os grandes do futebol mundial. Em 2012, o Zenit da Rússia pagou 60 milhões de euros para tê-lo, uma fortuna na época, e Hulk não decepcionou. Venceu a Liga Russa, foi artilheiro mais uma vez e continuou a brilhar com atuações que atravessavam continentes. Em 2016, veio o próximo capítulo. O Xangai SIPG da China o levou numa transferência recorde de 55 milhões de euros para o futebol asiático. Na China, ele foi campeão nacional, artilheiro da liga e um verdadeiro embaixador do esporte, marcando gols que ecoavam no Brasil e mostrando que sua sede de vitória nunca diminuía. Pela seleção brasileira, Hulk teve seus momentos de glória. Esteve na Copa do Mundo de 2014, jogou Copas América, marcou gols importantes e sempre trouxe sua garra ao gramado, mesmo quando não era o titular absoluto. Foram 49 jogos com a amarelinha, 11 gols e uma presença que ninguém podia ignorar. E o estilo de jogo dele, torcedor? É coisa de cinema. Hulk joga como centroavante, mas também pode cair pelos lados ou atuar como segundo atacante, uma versatilidade que deixa qualquer técnico babando. Sua força física é descomunal. Ele empurra zagueiros como se fossem de papel, ganha no corpo, abre espaços e domina duelos como ninguém. Seus chutes são um capítulo à parte, potentes, precisos, capazes de acertar o ângulo de 30 metros com a perna esquerda ou direita, não importa. Nas cobranças de falta, ele é um gênio. Como vimos contra o Palmeiras, a bola ganha vida, faz curvas impossíveis, acelera e explode na rede como um trovão. Ele é rápido, dribla em alta velocidade, tem um arranque que deixa os marcadores no chão e finaliza com uma calma que desconcerta os goleiros. Mas não é só físico. Hulk tem visão de jogo, sabe se posicionar, dá assistências e trabalha para o time como um verdadeiro líder. Comparado a quem? Alguns dizem Cristiano Ronaldo pela força bruta e capacidade de decidir jogos sozinho. Outros lembram Roberto Carlos pelos chutes de falta que desafiam as leis da física. Há quem veja um pouco de Romário na frieza dentro da área, mas Hulk é único, torcedor, uma mistura explosiva de potência, técnica e mentalidade vencedora. Pontos fracos? Talvez uma certa teimosia em segurar a bola demais em alguns momentos, ou uma explosão emocional que já lhe custou cartões, mas isso é detalhe perto do que ele entrega em campo. Por que o Palmeiras quer ele? Ou melhor, por que sonhamos com isso? Porque Hulk é a peça que falta no quebra-cabeça do Verdão? Um líder nato, um matador implacável, um jogador que eleva o nível de todos ao seu redor. Ele chega para ser o cara das partidas grandes, para decidir finais, para colocar o Palmeiras no topo do mundo mais uma vez. No elenco atual, ele se encaixa como uma luva. Imagine ele recebendo passes açucarados na área, tabelando com os companheiros em velocidade ou simplesmente chutando de longe para fazer o estádio inteiro explodir em êxtase. Sua experiência em competições internacionais, Liga Europa, Mundial de Clubes, Copas do Mundo, é ouro puro, algo que o Palmeiras sabe valorizar. E sua presença em campo cria uma competição saudável por posições, empurrando o time para um patamar que os rivais vão temer. Isso muda tudo, torcedor! O futebol não será mais o mesmo depois dessa declaração e do que ela pode desencadear. Se Hulk vier, o Palmeiras vira um candidato imbatível a todos os títulos que disputar. Brasileirão, Libertadores, Mundial, tudo. Um ataque com ele vira uma máquina de guerra, uma força da natureza que ninguém segura. E mesmo que isso seja só um elogio por agora, é um reconhecimento da grandeza do Verdão, um sinal claro de que estamos no caminho certo, de que o mundo do futebol olha para o Allianz Parque com respeito e admiração. Então, o que você acha dessa bomba? Será que Hulk já está sonhando com o verde? Será que ele ouviu o canto da torcida e sentiu o chamado do destino? Deixe seu comentário aí embaixo, grite sua opinião, compartilhe essa notícia com todos os seus amigos palmeirenses, porque o Mancha Alviverde News está aqui para te colocar no centro da emoção.
O Palmeiras não para, o Palmeiras não dorme e com o Hulk no horizonte, o futuro é verde, é gigante, é avassalador.